Fala, seus mal diagramados, tá complicado fazer live todo dia e ter que comentar certos absurdos. Vai da inseminação artificial com unha de acrigel usando o esperma do Neymar até o Bolsonaro se vendendo como inimigo do nazifascismo. É o país do peixão, o traficante evangélico. Aqui na Galãs, nem sei por qual motivo insisto nesse tipo de vídeo. Várias vezes alertei sobre a bomba relógio do problema da segurança pública no Brasil. Ou é algo que nos atinge pessoalmente e aí, invariavelmente, acaba que o impacto do ocorrido é tão grande que perdemos qualquer perspectiva mais racional, ou é um tema proibido. Se você é de direita, seus chavões simplórios e punitivistas saem da sua boca sem muita reflexão. Já no caso da esquerda, temos uma fobia a políticas públicas efetivas e acabamos nos escondendo em uma sociologia primitiva e também centrada em chavões envolvendo educação e desigualdade. Veja o caso de Peixão, um cruzamento de dois temas que a esquerda tem costumado a ser ou hesitante ou covarde: segurança pública e evangélicos. Vamos pensar no mundo do sistema carcerário. Um preso que se converte reescreve sua história. A igreja permite algo mais profundo na sua vida do que a promessa de ressocialização que o Estado promete. Ele, perante Cristo, será um novo homem. Algo que parece mais intenso que fazer bola em oficina de presídio, ficar à mercê de alguma organização criminosa ou retornar à vida civil carregando o estigma de presidiário. No pentecostalismo, ele passa a compreender o seu passado no crime como um momento de pecado e seu presente na prisão como um momento de castigo e renovação. A conversão permite traçar planos para o futuro. E diga aí, qual projeto social e pedagógico do Estado permite isso de fato ao preso? Se o crime e a vida no presídio são fatores de rompimento quase que total com a família, a igreja incentiva um retorno ao seio familiar e, quando esse dá errado, oferece a possibilidade da construção de uma nova família. Dessa disputa tão direta entre os programas e políticas públicas e as igrejas dentro do sistema carcerário, não surpreende em nada que um dia teríamos um Peixão, especialmente no Rio de Janeiro, ao ponto que ele denomina seus soldados como o exército do Deus vivo. Vocês não estranham que a direita, crentes e um dos mais importantes traficantes do país tenham uma fixação com Israel? Durante uma ação contra Peixão, policiais encontraram um esconderijo subterrâneo atribuído a ele. Dentro do pequeno bunker, coletes à prova de bala, munições e um exemplar da Torá, o livro sagrado judeu, equivalente ao Pentateuco dos cristãos. A história é a seguinte: Peixão se converteu ao evangelho e decidiu largar o crime e se dedicar à vida de pastor da igreja Assembleia de Deus Braços Abertos, em Duque de Caxias. A lenda em torno dele é que as favelas que ele costumava comandar na Zona Norte passaram a enfrentar problemas de desordem e os moradores pediram para ele voltar. Peixão retornou para Lucas e Vigário, mas não abandonou sua fé, dando um jeito de adaptá-la à vida do crime. Peixão se esconde tão bem e tem tanta descrição que a polícia só tem 2 fotos de rosto dele, e são muito antigas. Somente em 2025 é que conseguiram uma foto de perfil do cara, mas ainda não sabem o seu paradeiro. E fazendo jus ao lifestyle de pastor, ele ergueu para si uma vida de luxo. Claro, ele apenas é um pastor que ampliou o modo como recolhe o dízimo, mas ao que parece o princípio é o mesmo de qualquer igreja. Ele se entende como ordenado pelo próprio Deus para o cargo que ocupa atualmente. É uma relação divina de fé e não de crime. Peixão gosta de ser chamado por seus comparsas como Arão, irmão mais velho de Moisés. As lendas urbanas em torno dele reforçam ainda mais a mística envolvida. Peixão teria servido no exército e adquirido habilidades surpreendentes. Ele também seria muito organizado e gosta de planejar suas ações, além de controlar a internet no complexo e ter uma equipe de hackers ao seu dispor para acessar conversas de moradores e se proteger de possíveis emboscadas. Peixão tem noções de tecnologia ao ponto dele utilizar drones por meses para fiscalizar as ações do Comando Vermelho e da polícia nos morros que ele conquistou. Mas fora esse lado de estrategista de alta tecnologia, ele tem uma moral elevada, pois é casado e não trai a esposa, pois seu casamento
segue preceitos bíblicos. Segundo Bruno Paes Manso, em seu livro A Fé e o Fuzil, Peixão acreditava que tinha recebido uma mensagem de Deus e comparava sua trajetória à de personagens sagrados nas guerras de conquistas territoriais do Antigo Testamento. Observe que estamos em uma era na qual povos escolhidos legitimam domínio territorial, Israel e Estados Unidos em Gaza e Peixão no complexo de Israel. Agora, acontece tudo isso e o Estado brasileiro é apenas vítima? Queria lembrar da reportagem da Pública que mostrou que, fora livros de autoajuda e a Bíblia, presídios em Belo Horizonte não admitiam nenhum outro tipo de livro para os presidiários. Nossa situação lembra muito a da viagem de Uber, na qual o motorista toca louvor e, se você reclamar, é expulso. A sociedade é a passageira e os crentes, os motoristas. Com a diferença que se pode, mais cedo ou mais tarde, sair de um carro, mas sair do planeta de Trump, Peixão e Netanyahu não é uma opção. Evangélico, é isso? Conta aqui pra mim. Moça, desce dessa vai. Conta pra mim. Desce. Eu sou obrigada. Por gentileza. Eu sou obrigada a ouvir culto evangélico. Burro. Não vai vencer nunca na vida. Não vai vencer nunca na vida. Filho da puta. Vagabundo. Se fosse homem, você não faria isso. Você faz isso porque é mulher. O domínio pelo território se mistura com o domínio espiritual. O mesmo traficante que domina territórios e comércios também combate outras religiões. O fato de que a sociedade está sendo assediada pelos crentes em nível global não é só conversa fiada à geopolítica. Assim como outras organizações criminosas, a maior parte da renda delas não é mais as drogas e sim outros esquemas. Internet, streaming, garis comunitários, gás de cozinha, água, cigarros, carvão, material de limpeza, ovos, transporte alternativo, fora a proibição de linhas de ônibus legais de circularem em áreas controladas por essas gangues. Estou focando aqui no Peixão, mas o uso de barricadas em áreas inteiras do Rio é um expediente que envolve traficantes e milícias, sejam elas cristãs ou não. O negócio é que o Rio virou um ancapistão que mistura narcofeudalismo, cristianismo high-tech e conivência estatal. É um estado no qual pelo menos metade dos deputados da Alerj tem ligação com o crime organizado, sejam as milícias, sejam os traficantes. O foda é pensar que, no fundo, esse atoleiro que nos encontramos, em especial no Rio de Janeiro e em outras capitais como Salvador e Fortaleza, tem suas origens na Guerra Fria. Sim, existe toda uma linha de pesquisa historiográfica bem estabelecida que a ascensão do narcotráfico na América Latina na década de 80 foi efeito direto da luta anticomunista dos Estados Unidos na época. Sem combate ao comunismo nos anos 80, não se tem o crescimento dos cartéis como o de Medellín, na Colômbia, e de Santa Ana, na Bolívia, e sem eles, o tráfico não teria se tornado uma das maiores multinacionais da América Latina. Entre as décadas de 50 e 80, os Estados Unidos, por meio da CIA, foi conivente com o crime organizado como forma de instrumentalizá-los no combate à esquerda. Além das ditaduras, a agência de inteligência é suspeita de ser cúmplice no tráfico de drogas e foi pega no esquema de tráfico de armas como forma de financiar grupos paramilitares na Nicarágua, conhecido como o caso Irã-Contras, ocorrido em 1986 durante a presidência de Ronald Reagan. Durante seu julgamento na corte americana, Manuel Noriega, ditador do Panamá, acusou a CIA de participar junto a ele no tráfico de drogas. Cercada de acusações do tipo e no auge da epidemia de crack, surgiu a teoria conspiratória de que a CIA estaria usando operações ilegais para desarticular a organização política de comunidades negras dentro do país, ao mesmo tempo que financiava grupos paramilitares para combater o comunismo, uma vez que o orçamento para a ajuda externa a esses grupos precisava passar por votação no Congresso. Todo esse caldo histórico tem como consequência a situação em que não só o Brasil se encontra, mas a América Latina. Em nome de combater um pretenso avanço socialista na região, para não ocorrer o que aconteceu com Cuba em 1959, foi usado do expediente todos os meios necessários. Esse termo literal indica que, para neutralizar uma ameaça, a agência ou agente poderia usar métodos lícitos e ilícitos para que os objetivos fossem alcançados, desde patrocinar golpes de Estado até mesmo se aliar ao crime para combater a ameaça.
Na Itália, para combater os comunistas, tolerou-se as máfias e na América Latina, os traficantes. E tudo isso foi feito com base em dois grandes teóricos das relações internacionais. John Marsheimer, teórico realista de relações internacionais, em seu livro A Tragédia da Política das Grandes Potências, publicado em 2001, conceitua aquilo que ele vai chamar de realismo ofensivo. Nessa teoria ele diz que para um país ter a balança de poder a seu favor, é necessário buscar constantemente a hegemonia através da superioridade militar e diplomática, mas não é possível quantificar até quando ou a intensidade dessa busca. É algo que deve ser constantemente efetivado, é o que se pode ter certeza. Já Nicholas Spykman, teórico geopolítico, disse que era necessário para os Estados Unidos garantir uma política de balança de poder para impedir o avanço e consolidação de regiões cruciais do mundo. Para a América Latina, Spykman propôs uma solução pan-americana, na qual um possível avanço de uma potência estrangeira nas Américas deveria ser combatido sob a liderança dos Estados Unidos como forma de defesa, se lançando de um domínio de caráter tutelar que, em última instância, deve ser garantido até via guerra. Com o fim da Guerra Fria e dos grupos revolucionários, com suas pautas emancipatórias no cenário político, abriu-se um vácuo que foi preenchido pelo crime organizado através da cooperação da juventude pobre com promessas de riqueza rápida e ascensão social e pelas igrejas evangélicas com teologia da prosperidade. Agora pensem bem. Qual papel um bananinha vai fazer nos Estados Unidos nesse contexto? Um contexto que, décadas depois, permitiu essa bizarra mistura de Bíblia, cocaína, fuzil e domínio territorial que Peixão representa. A nossa elite nacional permitiu o complexo de Israel juntamente com as elites internacionais. Ninguém liga se você não consegue comprar gás por menos de 150 conto na mão de traficante, ou se não consegue sair de carro da sua casa para levar sua mãe infartada para o hospital numa rua cheia de barricadas. Você é um nada nesse grande desenho global que envolve geopolítica, armas, drogas e Israel. São décadas de descaso para com as favelas do Rio de Janeiro e Peixão é só um exemplo escrachado de como todos ganham com a situação atual do Estado. A mídia ganha seus pontos de audiência mostrando as desgraças da violência urbana e apresentadores desses jornais usam do discurso populista penal para se eleger ou colocar cupinchas na política. O cidadão assustado elege candidato do tiro na cabecinha, achando que o problema será resolvido. O político fecha acordo com o chefe do tráfico ou da milícia em busca de ganhar votos e apoiadores locais para seus projetos de poder. A esquerda, mais perdido que gringo cego em favela em dia de operação policial, acaba por optar pelas soluções vazias ou por imitar o modelo boçal da direita para não perder o mandato, como ocorre na Bahia e em Maricá. O esquisito é, no fim das contas, perceber um padrão no Rio de Janeiro. Conforme um grupo criminoso busca hegemonia no poder territorial, o Estado usa de seu monopólio da força como forma de balancear o poder. O Estado não consegue aniquilar o crime organizado, mas toma para si um papel de mediador do crime. Todo morador de favela sabe que quando tem operação é porque a polícia não recebeu o arrego do mês ou está querendo mostrar serviço para fins midiáticos. No caso do Peixão, seu grupo atingiu homens da Força Nacional de Segurança, logo nenhum arrego que ele quisesse pagar teria efeito, uma vez que sua influência não chega em Brasília ainda. Agora o ciclo se inverteu. Com a caçada ao membro mais famoso do terceiro comando puro, o caminho está aberto para que o Comando Vermelho ou as milícias tomem conta dos territórios outrora ocupados pelo traficante. No livre mercado do crime, a mão invisível parece ser a do Estado. A imagem da polícia tirando a estrela de Davi do alto da caixa d'água da favela pode parecer bonitinha, mas assim como quando a polícia civil e o exército hastearam a bandeira do Estado e a bandeira do Brasil no alto do Complexo do Alemão no contexto das UPPs, não tem efeito prático para o dia seguinte. Sem um plano de médio e longo prazo, Peixão será só mais um traficante que tentou ser o rei do crime na cidade e a população continuará a ter que adivinhar
qual facção tomará conta do local após as operações. Um exemplo disso é a destruição do parque aquático construído pela facção em área de preservação. Segundo alguns moradores, aquele local era a única opção disponível para crianças e jovens da favela. Qual é a alternativa que o Estado ofereceu para aquelas pessoas que frequentavam o local? Dizer apenas que aquela construção era ilegal por estar em área de preservação e por pertencer ao tráfico. As respostas são fracas, né? O que se sabe é que ninguém do campo progressista tem uma resposta por medo de perder o mandato, uma vez que o cidadão médio está cansado das respostas institucionais e clama por medidas à la Bukele. E se a segunda rodada da direita no poder no Brasil repetir o padrão de radicalização estilo Trump, não duvidem que uma bukelização está para vir e ela vai misturar ultraliberalismo com violência policial estatal extrema. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Threads e no Blue Sky. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que não imaginavam que um dia o tráfico se juntaria à igreja evangélica, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.